Boa noite, pessoal. Estou aqui já me preparando para a nossa live com Walter Longo. Oi, Nilson fez várias perguntas. Tiago. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu mudei de cenário, hein? Vou fazer essa live atrás do meu quadro maravilhoso da Flávia Junqueira. Depois eu vou mostrar para vocês o meu quadro no Stories. Mas olha, ficou até legal mesmo. Então, pessoal, muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. A gente vai falar hoje com Walter Longo, nada mais, nada menos. O Walter já meio que dispensa apresentações pra gente, né? Mas para quem não sabe, então, Walter é um dos publicitários mais premiados do Brasil. Ganhou várias vezes aquele prêmio Caboré, que é o prêmio dos mais importantes, o mais importante, né, da propaganda brasileira. Foi durante mais de 10 anos mentor e vice-presidente de planejamento do Grupo Newcom, da Young Rubicon, de todas as agências do grupo. Foi presidente da Grey, foi presidente da Abril, da editora Abril. Enfim, Walter Longo, né? Vamos ver aqui se ele já está conosco. A nossa live hoje vai ter duração de 1 hora. Então, fiquem aqui comigo. Eu vou deixar os comentários um pouquinho logo no começo, tá? A gente vai ter uma participação especial. Olha só, já tô avisando, espero que a pessoa apareça. Temos um convidado especial para fazer perguntas para Walter Longo. É, PC. Então, vou deixar os comentários abertos um pouquinho aqui. Depois eu tiro e fiz um combinado daquelas perguntas que vocês me mandaram, com várias coisas que eu também quero saber sobre esse nosso novo normal. Então, o tema dessa live é o que vai acontecer com a nossa vida daqui pra frente, né? Depois dessa loucura que a gente tá vivendo, o que muda nos negócios, o que muda na vida pessoal também. O Walter fala bastante de viagens, de trabalho, da nossa estrutura, né? Como família, das nossas casas, das nossas moradias, enfim. Tudo que vai acontecer daqui pra frente. Como será o futuro dos restaurantes, Bruninha? Vamos perguntar tudo pro Walter. Deixa eu ver aqui se ele já me passou um convite. É tão engraçado que fica um monte de gente me pedindo pra entrar na live, pra participar. Acho que o Walter está aqui. Vamos. Érica, que tá sempre com a gente, Samara. Não posso dizer quem é a surpresa, Samara. Walter Longo! Tudo bem, Vivi? Bem-vindo, tudo bem e você? Tudo bem também, querida. Tudo ótimo, viu? Que bom te ver. A gente tem falado bastante no telefone, mas fazia tempo que eu não via sua carinha. É verdade. A gente, vamos dizer assim, de alguma maneira está junto o tempo inteiro, apesar de tão distante, né? É verdade isso, viu? Exatamente. Nossa. Muito bom estar aqui com você e relembrando aí os tempos que a gente trabalhou. Quantos anos? 11 anos juntos, né? Nossa, Walter, 11 anos. Olha, o Aprendiz acabou em 2004. Aí quando É, que você voltou? Você fez 6 anos o Aprendiz, não foi? isso. Fiz 6 anos, depois acho que faz uns 10 que eu deixei o aprendiz, né? Então já faz mais de uma década que eu não estou envolvido nisso e tenho saudade de você, do Roberto, do Edson Henriques, que está aí nos assistindo, de toda essa turma boa aí, e todos os aprendizes, que a gente judiou muito, mas continua gostando muito deles. Judiou muito, né? A Renata Tolentino tá aqui também assistindo. É, então. Ai, Walter, judiou mesmo, mas foi pro um bem maior. É, claro, era a única forma da gente analisar realmente quem era a pessoa que merecia aquele prêmio, aquele emprego, aquilo tudo, né? Então, a gente, de alguma maneira, torturava as pessoas no sentido de descobrir quem conseguiria sobreviver à pressão do estresse e continuar sendo tão competente como eles são, porque eram todos super competentes, eram pessoas geniais, eram escolhidos 16 entre milhares, então eram super homens e super mulheres, só que sob estresse a pessoa faz um monte de bobagem, porque a amígdala que está no interior do cérebro, ela desliga o córtex pré-frontal, e aí a pessoa, em estresse, acaba falando bobagem, fazendo bobagem, então era muito divertido e ao mesmo tempo trágico, né? Ver algumas bobagens que eram feitas, falando, não é possível que uma pessoa tão competente seja capaz de fazer isso, mas qualquer pessoa sob estresse corre esse risco. Não, com certeza. E Walter, conta um pouquinho pra gente, antes da gente começar aqui, com um pouquinho das perguntas que eles mandaram e um bate-papo que a gente vai fazer mesmo entre nós. Tá Como é que bom? tá a sua vida agora? Como estão as coisas? Você tá isolado? Você tá na sua casa? Não, eu não estou isolado, eu continuo indo ao meu escritório, mas meu escritório é um escritório muito
muito próximo da minha casa, eu moro em Alphaville, e o meu escritório é aqui em Alphaville, então estou eu e a minha assistente apenas, então dá para a gente fazer um ritmo bastante normal de vida aqui em Alphaville. Nesse momento, eu estou com um monte de projetos que eu em andamento, porque, como você sabe, eu tenho a Unimark, que é a minha empresa de consultoria, então tenho vários clientes, os quais nós estamos o dia inteiro falando aqui pelo mundo digital, né? Eu sou membro de 6 ou 7 conselhos, aqui também é um monte de trabalho, um monte de desafios. Depois ainda sou sócio de algumas empresas digitais, então estou com a vida muito agitada. Eu confesso a você que estou até pensando em diminuir um pouco esse ritmo, porque fora isso tem as palestras, fora isso tem os livros, então... Não, você tá sendo mais demandado, inclusive, né? Agora. Isso, claro, do que quando você está numa sua empresa, dedicada àquela empresa lá, de certa maneira a sua agenda é mais ou menos em ordem. Quando você tem muito cliente ou muito conselho, você segue a agenda dos outros, então é muito mais complexo. Por isso o mundo digital veio para nos ajudar nisso, né? A ordenar as coisas, isso é muito bom. É verdade. Walter, não sei se você reparou quando você estava falando, olha quem entrou aí, tá vendo os comentários? Oi, Não, não pessoal, tô. boa noite. Agora eu tô vendo. Roberto Justus. Ah, o Roberto, que bom. Então, o pessoal já está dando Saudade. parabéns pela Vicky. Vamos dar parabéns aqui. Roberto, o que é Olha, isso? já O bebê mais lindo do mundo. impressionante. Bom, puxou os pais, né? Com certeza, cara dos dois. Não tinha como sair feio, aí não tinha jeito, nem que quisesse. Nem que se esforçasse. Muito linda, muito linda. Parabéns, viu, Roberto, pelo bebê e pela essa jornada vitoriosa e, ao mesmo tempo, pelo amor que você tem pela Ana Paula. Aí é uma coisa que a gente acompanha pelas redes sociais, muito mais do que ao vivo, mas vocês merecem toda a felicidade. É verdade. Oi, Roberto, obrigada. Que legal que você está aqui com a gente. E aí eu vou deixar os comentários abertos um pouquinho, Walter. O Roberto vai perguntar alguma coisa para você também, né? Tá Vamos bom, falar, então? você me lê então, manda aí, tá bom? Se por acaso ele escrever, tá? Claro. O Faruque está aí também. Quanta gente, olha, o Murena, o Fábio Quinteiro. Nossa, você sabe uma coisa, Olha, Vivi? É o Roberto, seguinte... queremos o Walter de volta no Aprendiz. Você sabe que é muito gozado. A gente vai ficando mais velho e vai ficando com muito amigo, não é? Por quê? Porque a gente ganha novos e não perde os antigos. Então, vai somando, é uma delícia isso, né? Talvez seja a melhor coisa da idade avançar é que você vai tendo um acúmulo de amigos. Isso é tão bom, né? Tão gostoso. E as pessoas prestigiam a gente. E, claro, porque a gente prestigia eles também. É uma troca, né? Não deixa de ser uma troca. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí e, de alguma maneira, participando da nossa conversa. Walter, o que você acha da pergunta do nosso chefe? Porque você, antes do Roberto entrar, você estava falando da saudade que dá do Aprendiz, né? Você gostou? Mesmo. Você assistiu essa última temporada que a gente fez? Eu assisti a última temporada. Bom, não dá para não assistir, né? A gente participa de um projeto desse durante tantos anos. Espera, Walter, desculpa. Olha lá, vamos. O que você faria diferente se você voltasse para o programa? Desculpa, te interrompi. Olha, o que eu faria diferente, eu não sei, mas é que eu sou uma pessoa diferente 10 anos depois, não é? Então, eu no fundo... Aliás, é uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, você lê um livro hoje e lê o mesmo livro daqui 5 anos, é outro livro. Porque é um processo de coautoria. Ou seja, você está diferente, portanto, o livro fica diferente. Participar de um programa como Aprendiz, com certeza, se eu participasse agora, seria outra experiência completamente diferente. Porque o mundo mudou, ficou mais digital, porque nós estamos mais velhos, mais maduros, com muito mais aprendizado de vida, muito mais condição de julgar de maneira isenta as pessoas que estão lá. Então, claro, seria uma experiência muito diferente, mas eu não sei dizer qual seria essa experiência, porque só estando lá para saber o nível de tensão, de estresse, com tudo aquilo que acontece, né? Tudo é inesperado. Aliás, nós estamos chegando agora no que a gente chama da era do inesperado. E lá, no fundo, foi um treinamento, pelo menos para mim, durante 6 anos, e para vocês muito mais, do que é viver o inesperado. A gente entrava naquela sala de reunião sem saber o que aconteceria, nem o que falariam, nem o que a gente responderia. Então, esse treinamento para o inesperado foi muito bom para a nossa vida, já que agora o mundo está entrando definitivamente na era do inesperado. Com certeza. Walter, eu estou achando que aconteceu um convite aqui, as pessoas estão pirando nos comentários.
Roberto falou que saudade dessa mente brilhante. Eu também, Que bom, morrendo de que saudade. bom. Mas, Eu diria para você o seguinte, eu veria sempre com muito prazer participar, e o Roberto sabe que algumas outras vezes eu não pude participar por agenda e etc, né? Então, vamos dizer assim, lembrem-se de mim quando forem fazer novamente o Aprendiz. E quem sabe, se eu for convidado, vou poder aceitar. Porque aí tudo depende, claro, de agenda, né, de compromisso, como eu te falei, um monte de conselho, um monte de reunião marcada já antecipadamente. E é claro, como você sabe, como é a maratona das gravações. É um negócio impressionante, né? De manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Então, vamos ver. Eu gostaria muito, mas quem sabe, vamos conversar isso mais para frente, pós-pandemia. Já que nós então, estamos no meio de uma pandemia e no meio de um pandemônio ao mesmo tempo. o Roberto escreveu aqui que nós somos os melhores conselheiros, Walter. Tô Ah, que amando bom, essa que bom, que live. bom, que Vamos bom. falar mais. Nossa, achei que foi um convite. Walter, seria uma honra voltar a trabalhar do seu lado. Eu falo para o Roberto que aquilo é uma escola não só para os aprendizes, mas para mim também, né? Porque e ainda mais, Walter, você tem esse efeito também comigo, que tem o Roberto. Então, o pessoal que está ouvindo gosta, sabe muito disso. Quando eu dou o meu conselho, né? Então, eu indico quem eu acho que o Roberto deveria demitir. Aí o Roberto vai em outra pessoa. Aí eu escuto o argumento, né? Passa 5 minutos, passa um tempo, eu olho para o Roberto e falo, nossa, acho que você estava certíssimo. Óbvio É, que teve vezes que eu discordei. Óbvio claro, que sim. Mas você mas também, Walter, com argumentos tão fortes, né? Uma mente tão brilhante, como o próprio Roberto falou, é difícil discordar de você. Pois é, mas eu acho que além disso, Vivi, é o seguinte: essa decisão é uma decisão muito dialética, depende do que você considera na hora. Se você considera o que foi respondido naquela reunião, se você considera o track record, como foi Uhum. aquela pessoa nas últimas provas, se você percebe no olhar dele que não há uma sinceridade, apesar de estar muito bem articulado. Então, são tantas as nuances que a gente leva em conta, que é claro que se você tiver 3 ou 4 pessoas olhando aquilo, terão opiniões diferentes, mas o mais importante é exatamente isso que você falou, esse chamado critério, ou seja, importante não é o que eu acho dessa ou daquela pessoa, importante é que na hora de julgar qual é o critério que eu usei. E é essa relação entre o critério e o que eu julguei que vai dar esse aprendizado adicional. Porque às vezes eu vejo um ângulo e você vê outro. E na hora que eu vejo o seu ângulo, eu falo, é verdade. Sobre este ângulo, ela está muito certa. Não necessariamente o meu ângulo está errado, é uma questão de ângulo. E por isso é tão. Por isso esse programa é tão mágico, né? Esse formato é tão espetacular, não é? Porque tratar de gente é tratar, não é de ciência exata. Ou seja, são tantas as dimensões, o ser humano é um ser multidimensional. E ao ser multidimensional, dependendo da dimensão que você capta dele, você vai ter visões completamente diferentes. Às vezes a pessoa me pergunta assim, você acha fulano de tal legal? Eu falo, depende sobre que ângulo. Não é? Uhum. Tem pessoas que são excelentes pais e péssimos maridos. Tem pessoas que são, vamos dizer assim, absolutamente incompetentes no trabalho, mas como amigos são espetaculares. Então, é sempre uma questão de critério. Eu estou escrevendo um livro que eu chamo Vítimas do Critério, e que vai ser lançado só o ano que vem, mas que fala bem disso, de como no mundo hoje são tantas as influências que a gente está recebendo, que a gente está sendo vítima do critério. Nós estamos perdendo a capacidade de ter bom senso e de critério nas decisões. E isso, é claro, acaba custando muito para as nossas carreiras e para a nossa vida pessoal. É pura verdade. Walter, eu quero seguir aqui falando da pandemia, mas está bem difícil. Porque o Roberto acabou de escrever que isso sim foi um convite. Eu estou emocionada aqui. Então fala para ele, fala para o Roberto aí, Roberto, querido, será um prazer se de alguma forma a gente conseguir acertar nossas agendas e vindo de você um convite, não tem como negar, só mesmo se a agenda me proibir, tá bom? A gente vai flexibilizar esse Então, cronograma ótimo. para o Então Walter vamos em Longo. frente. Cris Então, Patel aqui mandou corações também. O pessoal falando que você está muito bem. A Cris disse que é porque você está muito bem cuidado. É verdade. você sabe que é a pura verdade. Muita gente maldosa diz que atrás de um grande homem tem uma etiqueta GG, mas não tem não, tem na verdade, tem na verdade uma grande mulher e a minha querida está aí assistindo também pelo que eu vi agora. Está. Walter, olha, estou emocionada. Não sei nem aqui me encontrar, mas nas perguntas. Uau! E as pessoas estão muito felizes, Walter. Você vê os comentários aí também?
Eu consigo ver, sim. Alguns sim, mas Ah, outros eu estou olhando para você e aí perco, porque estão passando muito rápido, né? tá todo mundo emocionado com o Ah, convite. que bom, que Poxa vida, delícia. Walter. Então, olha, isso mesmo se materializando. Então, como Tá mesmo o bom? próprio Roberto acabou de falar, vamos marcar uma live semana que vem, Tá você e o Roberto bom. Justus, e a Ótimo. gente acerta todos os nossos detalhes e essa nova temporada do Aprendiz, que, pessoal, vai ter, já temos data de estreia, dia 7 de setembro. Agora o Walter vai contar um pouco pra gente o que ele imagina, né, desse mundo novo, Tá desse bom. novo normal que todo mundo fala. E Alice Salazar, você é uma fofa. Walter, a Alice esteve com a gente, a participante do Último Aprendiz. Uma das mulheres mais empreendedoras do Brasil. Obrigada por você estar aqui com a gente te ama. Que ela também está mandando pergunta. Então vamos lá, Walter. A primeira coisa que eu queria te perguntar, que é a mais óbvia, né? Como é que você acha que todos nós vamos sair dessa pandemia? Essa pergunta é boa. Merecia uma palestra, pena que eu estou aqui sem meu PowerPoint, viu? É. Mas é o seguinte, a gente vive num país onde até o passado é incerto, né? Então, isso já é normalmente uma pergunta que gera uma dificuldade por estarmos no Brasil. Mas independente do Brasil, olhando o mundo inteiro, a gente pode dizer que está acontecendo um fenômeno hoje que é o seguinte: antigamente, os sábios tinham certeza e os ignorantes tinham dúvida, e agora inverteu. Ou seja, os sábios estão cheios de dúvida e os ignorantes, os imbecis, cheios de certeza, né? Pelo que a gente vê nas redes sociais. Por isso, eu não gostaria de ser um imbecil e dizer o que vai acontecer. Eu acho que a gente deve rever nossos conceitos e questionar nossa certeza. Só assim a gente tem mais chance de estar próximo da realidade. Então, muita gente acha que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente. Que nada será como antes, se fala do novo normal, não é? Então tem gente que fala assim, a videoconferência vai prevalecer, não se vai mais fazer reuniões presenciais. Outros dizem que o ensino à distância será a nova forma de estudar. Muita gente fala, não, os shoppings nunca mais serão os mesmos, vão ficar vazios. Alguns outros falam, as áreas de eventos vão sofrer uma migração para as plataformas digitais, não vai mais haver tanto evento quanto havia. Aí outros falam homeworking, não, homeworking vai crescer muito. As pessoas, para que trabalhar no escritório se pode trabalhar em casa? Alguns dizem, nós não vamos continuar viajando como viajarmos antes, seja a trabalho ou a lazer. Alguns outros vão dizer, olha, nós vamos voltar a fazer reserva em restaurante? Não, nós nos acostumamos ao iFood, vamos fazer jantarzinhos em casa. Né? Então, eu sou capaz de passar aqui à noite dizendo para você tudo que a gente ouve, todo mundo com muita certeza afirmando isso. Tem gente que fala assim, nunca mais nós vamos ter a intimidade que tínhamos antes, vamos ser muito mais cautelosos nas relações íntimas, mais frios. Outros falam que o exercício não será mais na academia, será individual em casa, e aí a pelotão sobe as ações. Né? Então a gente está vendo, e tem gente que fala, não vamos mais juntar as pessoas nos picos de trabalho, agora a agência de publicidade começa às 10 da manhã e fecha às 9 da noite, o escritório de contabilidade começa às 6 da manhã e vai embora às 4 horas. Ou seja, então está todo mundo, de alguma maneira, achando que o mundo vai mudar radicalmente. A verdade, na minha opinião, e eu não tenho essa certeza, como eu falei, porque não dá para ter certeza, eu acho, acredito, que as tendências comportamentais já vinham evoluindo, que tudo isso que eu falei para você agora já vinha crescendo a 2 dígitos ao ano. E apenas agora vai crescer mais aceleradamente. Quem não tinha experimentado comprar online e aproveitou e gostou, agora vai voltar já com uma nova forma de ser. Então, tudo que a gente via, o que vinha acontecendo, foi de alguma maneira acelerado. Por outro lado, outras coisas, vamos dizer assim, anedóticas vão acontecer. Nós vamos eliminar, provavelmente, os escritórios panorâmicos e voltar aos cubículos que a gente tinha nos escritórios antigos, porque aí um não contamina a pessoa do lado. Não é? E outra coisa, será que a sopravelinha vai fazer com que ninguém aceite um pedaço de bolo? Porque você pode estar contaminando o bolo. Então, tudo isso está nesse momento sob julgamento da sociedade. Né? O mundo que conhecemos hoje será completamente alterado? A minha impressão, e é só uma impressão, é que não. Pelo menos por enquanto. E por que isso? Porque a revolução só acontece não é quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. Só muda alguma coisa quando o comportamento passa a ser espontâneo e não forçado.
E eu acredito muito no que eu chamo de velório ou síndrome do velório de amigo. Sabe quando um amigo seu falece, você vai no velório e encontra outros 3 amigos e ficam em volta do caixão falando como a vida é curta, que bobagem ficar preocupado com dinheiro, trabalhar tanto, devia dar mais atenção à família, viajar mais, precisaria cuidar melhor de mim, da minha saúde. 3 dias depois, os 3 amigos estão se matando de trabalhar. Como se nada tivesse Como se acontecido, né? A nada... gente É, esquece. exato. Por que isso? Porque formar convicção é mais fácil que transformar comportamento. Então, por mais que a gente esteja neste momento com a sensação de que tudo isto veio para ficar, vai ficar um pouquinho, mas não tanto a ponto de radicalmente mudar a sociedade. Então, mesmo que o percentual de adoção dobre, ainda vai ser pouco perante o que a gente chama das mudanças exponenciais que estão por vir. Essa, pelo menos, é a minha sensação que eu tenho hoje. E, Walter, como que você acha que a gente vai se portar perante essas mudanças? Porque eu concordo 100% com você, até tendo lido todos os seus livros, no último livro seu, da Idade Mídia, você já trazia um monte, né, dessas tendências, dessas coisas que estão acontecendo agora de maneira mais exponencial. É Claro. verdade, verdade. E como que você acha que a gente vai se portar? Por exemplo, você estava falando, né, do bolo de aniversário, da velhinha, mas você acha que, por exemplo, no mercado de trabalho, os funcionários também vão exigir muitas alterações no estilo de trabalho, nos formatos dessas empresas? Então, além dos empresários, você acha que nós também vamos exigir? Vivi, vai ser cada vez mais difícil a gente separar o que a gente chama de empresários de empregados. Esses são conceitos que já estão mudando há algum tempo e que vão se alterar, na minha opinião, ainda mais. Ou seja, de alguma maneira, a gente vai ter que entender que essa relação empresa-empregado vai aos poucos se esvanecer, vai desaparecer um pouco. Todos nós seremos empreendedores, todos nós seremos daqui para frente pessoas, e por isso aquele conceito da individualidade, a grande valorização vai ser do indivíduo. Não vai fazer sentido mais uma empresa, por exemplo, pagar curso de inglês ou pagar MBA para seus funcionários. Na verdade, eu sou o dono do meu capital intelectual, assim como eu sou o dono do meu capital financeiro. O meu capital financeiro eu coloco num banco e o banco me remunera aquele capital financeiro com juros e etc. Né? Da mesma forma, eu serei dono do meu capital intelectual, eu vou depositar meu capital intelectual numa empresa e ela vai remunerar aquele capital intelectual. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar meu capital intelectual o tempo inteiro para que ele seja, por conta própria, que ele seja melhor remunerado. Porque, diferentemente do capital financeiro, o capital intelectual está sofrendo um processo de erosão e de inflação constante. O que eu sei hoje, amanhã já não tem mais valor. Muito mais rápido do que aquela época que a gente tinha inflação de 80%. Na verdade, a gente tem que investir o tempo inteiro no capital intelectual. E quem tem que investir somos nós. Então, o que cabe à empresa? Ao ver que o meu capital intelectual aumentou, tem que remunerá-lo mais adequadamente, me dando um melhor ambiente de trabalho, gerando novos desafios, aumentando o meu salário, me promovendo. Dando mais bônus. Exato. Então, se um banco não remunera adequadamente meu dinheiro, eu vou lá e tiro daquele banco e deposito em outro. Se uma pessoa não é remunerada adequadamente no seu capital intelectual, ele retira o capital intelectual daquela empresa e leva para outra. Essa é a nova forma de relação que vai existir. No fundo, nós vamos ter que entender que daqui para frente o negócio cada um de nós vai ter que se esculpir a si mesmo. Não tem mais isso de ficar esperando de alguém, entendeu? E o grande problema, vamos dizer assim, de certa maneira, o Nietzsche já falava isso, foi ele quem nos trouxe, o filósofo Nietzsche, a primeira noção de moral aristocrata e de moral escrava. É uma noção muito interessante que cabe como uma luva para hoje em dia, porque tem 2 tipos de pessoas no mundo, segundo Nietzsche. As que têm uma moral que ela chama moral dos senhores e a moral mais submissa, que ele chama de moral escrava. Então, a moral dos senhores é aquela pessoa que fala sempre assim, deixa comigo. Ou seja, eu vou assumir. Enquanto que a moral escrava fala quem vai fazer.
Então, a moral Ai, dos eu odeio esse senhores, tipo ou a de... moral aristocrata, ele introjeta os problemas, enquanto que a moral dos escravos projeta os problemas. Alguém precisa tomar uma solução, alguém precisa ter uma responsabilidade. Como é que pode um negócio desse? São pessoas que esperam do governo, que esperam de todo mundo, menos dele mesmo, entendeu? Então, no fundo, a de moral aristocrata fala a culpa é minha, quando é culpa. A de moral desse cara fala assim, a culpa é de alguém. Ou seja, o primeiro enfrenta e confronta, o segundo aceita e lamenta. E esses dois tipos de pessoas estão em todas as camadas sociais. Não tem nada a ver com ser rico ou ser com pobre, ser classe branco ou ser social. negro. Não tem nada a ver. A gente É um encontra pessoas de mindset, né, moral. Paulo? É um mindset, é uma forma que você vê o mundo. Então, uma pessoa com moral dos senhores fala assim: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Já a moral escrava fala: o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Ele parte do princípio que é o que tinha que acontecer. Essa Essa visão, moral, entendeu? essa moral Pode falar. escrava, Walter, tem uma pegada muito grande de autoajuda, né? E isso, aliás, a gente ir em busca da autoajuda já significa que você acha que precisa de alguém para te ajudar a ser alguém. O que já é um equívoco e uma contradição em termos, entendeu? Então, Interessante. quando faço muita entrevista de contratar pessoas, etc., e a pessoa chega atrasada, eu falo assim: olha, você chegou atrasado. Né? Os de moral aristocrata falam: é verdade, peço desculpa. Os de moral Uhum. escrava falam: foi o ônibus. Sempre tem alguém que tem culpa Culpado. no cartório. Não é ele, entendeu? Sempre tem alguém que tem culpa nisso. Então, tem uma palavra, né, que a gente conhece muito de quem tem moral escrava, que é um termo muito comum deles, deve ser um misto de sânscrito com aramaico, que é a palavra saque que é. Sempre tem assim, sabe o que é? Ai, A fala, pessoa mas eu está não tinha sempre entendido quando você falou. explicando. Então, a pessoa está sempre explicando. Sempre que você fala, sabe o que é? Foi o ônibus, foi isso, foi aquilo. E tem gente hoje, e o pior é o seguinte: se por um lado nós temos hoje um momento do mundo que, para sair dessa pandemia, dessa crise brutal onde nós estamos entrando, nós vamos precisar de muita gente com moral aristocrata que fala: deixa comigo, e faz diferente para fazer diferença. Por outro lado, você tem um governo que agora está dando dinheiro para as pessoas, o que eu acho super justo, mas que de alguma forma valoriza muito essa moral dependente, essa moral escrava. E por que está tendo tanto? Porque nós não estamos deixando as pessoas trabalharem, operarem, empreenderem. Então, de certa maneira, eu me preocupo muito em como é que nós vamos sair, mas eu garanto por você que nós vamos sair na mão das pessoas de moral aristocrata. Sendo que, infelizmente, o Brasil tem uma tendência à moral escrava. E por que Escravo. isso? Porque antropologicamente, Vivi, todo o nosso berço cultural foi forjado em 3 culturas. Né? Foi forjado na cultura dos indígenas que esperavam da natureza, dos negros que esperavam do divino, do transcendente, e dos portugueses que esperavam da corte. Então, todo mundo esperava, e até hoje nós estamos esperando, entendeu? Ninguém Essa fazia. cultura. Exato. Então, eu acho que o mundo daqui para frente, o que você perguntou, como é que nós devemos daqui para frente agir? Com moral, vamos dizer assim, muito mais empreendedora, com moral aristocrata. E as pessoas perguntam assim: pessoas mudam? A minha resposta é não, É. pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço dentro deles mesmos. Cabe a Ah, que nós bonito. incentivarmos isso, entendeu? Cabe a nós buscarmos esse outro endereço dentro da gente, onde é possível a gente mudar. Nossa, Walter, adorei. Isso responde, eu vou ser sincera, a grande maioria das perguntas das pessoas que estavam preocupadas sobre esse novo profissional, né? O que esse mundo Uhum. agora vai exigir da gente no mercado de trabalho. E essa É. postura dessa moral aristocrata, ela é muito uma postura de ownership, né? De dono. É É isso, você pensar com a cabeça do dono, né? de ser intraempreendedor. E olha, eu encontro às vezes trainees que têm cabeça de intraempreendedor e vice-presidentes que não têm. Por isso que eu digo, não tem nada a ver com posição Com hierárquica, não tem nada a cargo, ver com com, classe com social. cor, classe, religião, nada disso, entendeu? Está cada vez mais difícil, Vivi, encontrar gestores executivos preparados para essa era da incerteza, entendeu? Então, eu hoje estou, vamos dizer assim, olhando de fora muitas empresas, né, porque tenho relação com um monte de empresas. Existem 3 tipos de pessoas numa organização.
As que fazem acontecer, as que deixam acontecer, as que perguntam o que aconteceu. Não tem a menor noção do que está acontecendo naquele momento, naquela empresa. E quem são essas pessoas? São 3 grupos diferentes. O primeiro deles é o grupo dos divergentes, os rebeldes, que querem fazer o máximo, que se sentem donos, que, de certa maneira, são pessoas que querem fazer diferença e, por isso, fazem diferente. Aí você tem os complacentes, o segundo grupo, o grande grupo, que faz o que manda, que espera o chefe mandar para fazer as coisas, para realizar, que o que não é comigo eu não mexo. E depois você tem o pior grupo, que são os displicentes. Então, a empresa, em geral, hoje está feita de divergentes, complacentes e displicentes. O problema único é o percentual de cada um desses 3 grupos. É isso que pode levar a pessoa, a empresa para o sucesso ou para o fracasso. Nossa, Walter, é uma aula. Eu já estou sentindo muita falta de sentar com você lá na bancada. Imagina, Ai, imagina, que querida. bom. Então, Walter, e essa postura, né, de dono dos que perguntam, como que é a pessoa de sucesso, ela pergunta o que que nós podemos fazer? Vamos dizer assim, a pessoa, a de moral aristocrata, pergunta o que eu devo, o que eu posso. Aliás, nem Que eu pergunta. posso fazer? Outro dia me perguntaram assim: o que vamos esperar do futuro? Eu falei: nós não vamos esperar, nós vamos fazer o A gente futuro. faz. Ninguém tem que esperar nada, vamos fazer o futuro, vamos ser protagonistas. Porque, como coadjuvante, está cada vez mais difícil você ter lugar nesse mundo. Então, o mundo é do protagonista, e protagonista em qualquer nível hierárquico. Eu tenho encontrado pessoas, olha, eu normalmente me pergunto assim, o que você busca hoje numa pessoa, seja um executivo, um trainee? Isso. Eu falo assim, eu busco que esta pessoa seja um CEO. E aí as pessoas me perguntam, mas como assim um CEO? Eu falo assim, qualquer pessoa tem que ser um CEO para ter futuro numa organização. E o que é ser CEO? É ter as capacidades ou as qualidades de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí a sigla CEO, entendeu? C de curiosidade, E de entusiasmo e O de otimismo. E por que é isso? Porque hoje em dia, todo mundo que quiser ter sucesso vai ter que ser curioso para aprender, porque está tudo mudando o tempo inteiro. Se a pessoa não tiver curiosidade, ela não avança. Né? Segundo, porque tem que ser entusiasmado para mudar. Porque mudança dói, mudança arde. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. Todas as outras odeiam mudança, reagem à mudança. Então, você precisa de muito entusiasmado para aceitar a mudança. E otimista para inocular ao seu redor, não é? Essa nova visão positiva em relação ao que vem por aí. Então, uma pessoa que seja curiosa, entusiasmada e otimista, ela chega lá. Não importa onde ela queira chegar. Ela é dona do destino dela, porque ela está preparada para a era da incerteza, para o momento do mundo onde nós vamos ter, daqui para frente, que sermos autopropulsores da nossa vida. Não podemos mais achar que a gente vai encontrar um lugarzinho, que a gente vai se encostar, vai ficar lá muitos anos, que vai ganhar por quinquênio o aumento salarial, mesmo que a minha performance seja ruim. Isso não existirá mais. Aliás, graças a Deus, não é? Porque, de certa maneira, veja que coisa absurda que é uma sociedade, por isso do livro que você citou, O Fim da Idade Média, onde tudo era feito e baseado na média. Ou seja, 2 pessoas no telemarketing, um atende com presteza, vai além do que é pedido, busca resultado de qualquer forma, resolve o problema do cliente, né? E o outro do lado, lazy, vagabundo, não gosta de nada, atende com uma vontade. Os 2, por lei, têm que ganhar igual. Isso é um absurdo. E na média o atendimento é avaliado ok, né? Exato. Então, assim, nós temos que valorizar, nós temos que trabalhar daqui para frente com os protagonistas e através da meritocracia. E o mundo digital permite hoje que a gente tenha métricas de mensuração de competência que vão dar daqui para frente não mais uma visão da média, mas uma visão de cada um de nós. Tá? Ou seja, essa ideia de que mulher tem que ganhar igual a homem, não, eu acho que mulher pode ganhar mais que homem. Metade do homem, o dobro do homem. Depende da mulher e do homem. Entendeu? Então, na hora que a gente parar de raciocinar pela média, vai ficar claro para nós quem são os CEOs dentro da empresa e quem que a gente deve valorizar e quem que vai nos ajudar a ultrapassar essa imensa crise que está chegando. Verdade. Isso me faz lembrar, Walter, uma coisa que você sempre falava para nós lá na agência,
sobre esses experts do momento. Então, que no passado a gente tinha os especialistas, né? Eu comentei um pouquinho na live que eu fiz com o Gaspo, o vencedor do nosso último aprendiz, mas queria que você explicasse um pouco para o pessoal, porque esse assunto fez muito sucesso. Então, que a gente teve a época, né, dos especialistas, dos generalistas, claro, e agora. A gente teve uma época do mundo onde o que importava era ser generalista, saber de tudo um pouco, né? Depois nós entramos numa segunda era, que está terminando agora, que é a era dos especialistas, onde a pessoa procura saber cada vez mais e cada vez menos, né? Cada vez mais focada, e perde a visão gestáltica, a visão abrangente, a visão do todo, né? E agora nós estamos entrando numa terceira época que nós chamamos de época dos nexialistas. E o que é isso? São pessoas que estão o tempo inteiro buscando a informação, aprendendo, já que nós estamos com uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o celular. Se eu tenho hoje um problema na família de imunidade, eu posso me tornar um especialista em sistema imunológico em um mês. Depende da minha vontade, do meu interesse. Então, o conhecimento adquirido não te leva para frente. É o conhecimento que você vai adquirir que vai te fazer dar o próximo passo. Para isso, você só tem que ter uma coisa: bom senso, e por isso o livro que eu falei, Vítimas do Critério. Nós vamos ter daqui para frente que ter ao nosso lado pessoas que tenham bom senso, capacidade de critério e que façam nexo entre as várias coisas. Então, o nexialista é aquela pessoa que não necessariamente sabe tudo, mas que sabe onde buscar a informação para resolver aquele problema, aquele desafio. O nexialista é uma pessoa que não é nem especialista, nem generalista. É uma pessoa que aplica o conhecimento conforme a necessidade, que busca o conhecimento em outras pessoas ou na internet para resolver aquele problema, e aí ele terá autoridade para aquilo. Mas no mês seguinte, o mundo está diferente e ele vai ter que aprender outra coisa. Então, o nexialista, no fundo, é um ser provido de um enorme bom senso, de uma humildade de saber que ele não sabe, de uma vontade férrea de ir buscar a informação e, a partir disso, tomar as decisões. Esse é o tipo do líder que nós precisamos no futuro. E hoje a gente tem visto aqui, nessa briga entre Dórias e Bolsonaros e tudo que está acontecendo, eu confesso a você que, como brasileiro, me sinto como um cego guiado por um cachorro louco. Quando eu vejo o que estão falando de cada lado, onde teoricamente tem razão, mas não há nexo nenhum. Quer dizer, você criar um rodízio em São Paulo, no momento de pandemia, ou reforçar um rodízio, obrigando as pessoas que têm seu carrinho a entrar num ônibus ou num trem lotado. Pegar o transporte público. Né? Ou, pior do que isso, um rodízio 24 horas, fazendo com que alguém que entre no seu turno às 3 da manhã, e nem ônibus, nem metrô tem às 3 da manhã, ele vai como? Trabalhar. Não vai, né? Não sei o que acontece. Então, vamos dizer assim, são essas faltas de bom senso que mostram que nós precisamos, tanto, vamos dizer assim, no espectro público quanto no privado, pessoas nexialistas com bom senso que façam nexo entre si. Nós estamos hoje com uma decisão de antecipar feriados e a Febraban está dizendo que não vai respeitar o feriado, porque não dá para você pedir um feriado para amanhã cedo. Isso é programado nos caixas eletrônicos, nos pagamentos, nas cobranças, com meses de antecedência, claro. Então, assim, novamente, no fundo, nós estamos como cegos guiados por um cachorro louco, ou vários cachorros loucos à nossa volta, sem saber qual deles vai nos levar para algum lugar. E, Walter, esse é um dos maiores problemas que você vê na humanidade hoje? Eu vejo muitos problemas na humanidade e poderíamos fazer uma outra live só sobre os problemas, né, que existem. Mas, sem dúvida... Qual você acha que hoje em dia é o maior que a gente Olha, então, isso que você está falando agora é um problema. Eu acho que a gente tem um problema localizado, talvez mais no Brasil do que parece que outros países estão saindo melhor. Mas, se a gente pensar mais a médio e longo prazo, eu poderia citar um problema que eu acho que é a exteligência. Esse, para mim, é um problema que me preocupa muito, Vivi. O que é? É o seguinte, quando eu era pequeno, tudo que eu aprendia, eu guardava na minha cabeça. Tudo. Então, eu me lembro das pirâmides do Egito, Kelpis, Kefren e Miquerinos. Eu me lembro dos rios... planetas. Exato. Eu me lembro dos rios Tigre e Eufrates que banham a Mesopotâmia. Eu me lembro dos afluentes à margem direita do Amazonas. Eu me lembro, né, de tudo isso, eu guardava na minha cabeça, porque não tinha outro lugar para guardar. E porque eu guardava na minha cabeça tudo isso, de repente, meus neurônios no cérebro, sem que eu pedisse nada,
faziam ilações e sinapses. Falavam, então, por causa disso, aquilo. Então, por causa disso, talvez seja aquilo. Ou seja, eles começavam a gerar insights, a gerar teses, a gerar ideias, sem que eu pedisse, porque eu tinha esse conhecimento embarcado na minha cabeça. Certo. Aí fecha a cortina, abre a cortina hoje. Daqui para frente, todo mundo acha que não precisa mais guardar nada na cabeça, porque tá tudo no Google. E está mesmo. 10.000 vezes mais conhecimento dentro do Google do que na minha cabeça. Só que tem uma coisa, lá não faz sinapse. Então, nós estamos assistindo a um crescimento preocupante da indigência cognitiva. Pessoas não fazem mais sinapse. Pessoas não estão gerando mais teses, não estão gerando mais insights. Por quê? Porque a falta do conhecimento embarcado faz com que essa pessoa precise de inferências externas para gerar algum tipo de ideia. E o problema é que ideia é que nem gato e não como cachorro, ou seja, vem quando ela quer e não quando você chama. Não adianta você falar, vou ter uma ideia. Se não tiver o conhecimento embarcado, a ideia não virá. Então eu acho que assistir a essa perda da curiosidade humana, essa sensação de que está tudo lá, na hora que eu puder, eu vou lá. Esse decréscimo da curiosidade associado a essa falta de necessidade de colocar as coisas na sua cabeça, está gerando um grupo de pessoas nessa sociedade, os mais jovens nesse momento, que se não mudarmos rapidamente isso, podemos ter lá na frente realmente a troca da inteligência humana pela inteligência artificial. Artificial, claro. E aí nós teremos um problema de desemprego brutal, porque o homem tem que ser curioso, tem que imaginar, e para isso ele tem que ter conhecimento embarcado que gera e se autoemula na sua curiosidade. Veja... Então, Walter, a sua... Desculpa, continua. Não, eu ia dizer o seguinte, se em 1969 o homem tivesse ido para a Lua e já existisse tudo que existe hoje de internet, de inteligência artificial, nós teríamos chegado na Lua mais barato, mais rápido e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria imaginado ou sonhado ir para a Lua. Que chegaríamos lá. Isto é o lado humano. Então, nós precisamos exercer a nossa humanidade está baseada nessa capacidade de ter sonhos, de imaginar. A imaginação é a verdadeira mobilidade humana. Uma pessoa que tem imaginação não precisa nem de carro, nem de avião, de nada, para se transportar no tempo e no espaço para onde quiser. Então, se eu quiser hoje jantar com Amenófis III, eu irei jantar no Egito. Só que para isso eu preciso saber como era a cultura do Egito, como funcionavam as coisas no Egito, quem foi Cleópatra, se ela traiu ou não traiu, mas eu preciso ter toda essa informação na minha cabeça, dentro dela, para que a minha imaginação flua. Então eu considero que esse é um problema sério que você me perguntou. Eu queria aproveitar que muita gente me pergunta dicas de como ser mais criativo. Na verdade, nada mais é do que o que você está falando, né? Como que a gente vai criar conexões e criar sinapses se a gente não tem esse conhecimento? Então, isso é parte até das suas dicas de como se tornar uma pessoa mais criativa, né? A pessoa é criativa na direta proporção em que ela tenha conhecimento embarcado na sua cabeça. Porque não precisa pedir para os neurônios. Eles fazem as sinapses e imediatamente geram as teses e geram as ideias disruptivas. Se você não tiver esse conhecimento embarcado, pode ficar sentado o tempo inteiro assistindo televisão de maneira lobotomizada ou mesmo na rede social, não vai acontecer nada. Então, no fundo... Hoje em dia isso é um grande diferencial, né? Se cada vez mais as pessoas... Não. Vivi, isso é um diferencial tão grande que eu prevejo, aliás, está no meu livro, no futuro... vamos dizer assim, a estratificação social não se dará mais entre ricos e pobres, ou brancos e negros, sim entre curiosos e descuriosos. Os líderes deste mundo serão os curiosos. Entendeu? Outro dia eu estava querendo saber um negócio, eu falei assim, peraí, se no século XVII, não é, os filhos dos reis eram inimputáveis, como é que a gente educa uma criança que a gente não pode nem, vamos dizer assim, ralhar com ela? Não é? Fui na internet, em 5 minutos, eu descobri que naquela época, o reizinho que não podia ser chamado a atenção e nem brigado com ele, eles criavam junto um outro menino da mesma idade, chamado Whipping Boy, que era um menininho da mesma idade dele, que ficava amigo dele,
e cada vez que ele fazia malcriação, o menininho Batia apanhava. nele. Então, para evitar que ele ficasse com dó do irmãozinho, ele se comportava com dó do amigo. Então, quando que eu iria saber isto a partir, vamos dizer assim, se eu não tivesse a internet? Então, a internet é um espetáculo, mas desde que eu queira ir em busca da informação. A curiosidade, ela é uma visão ativa e não passiva. Na hora que você for curioso, você vai atrás da informação, entendeu? Olha, em 1750, 1760, havia uma loteria na Inglaterra que o primeiro prêmio era passar uma semana na Real Academia de Londres. As pessoas tinham tanta vontade de saber as coisas que elas compravam um bilhete para poder ter acesso ao conhecimento. Hoje a gente tem todo o conhecimento do mundo conosco e 83% do que é buscado na internet é só bobagem e nenhuma informação. É só divertimento, entretenimento, é gatinho estourando balão, micagem do Whindersson Nunes, é só isto que se busca. É TikTok, gentinha dançando. Ou seja, nós temos a maior chance que existiu na face da Terra de acesso ilimitado ao conhecimento para qualquer pessoa e não estamos usando isso. E a gente sabe bem que quando a gente não usa, não faz por merecer. E aí, quem acredita em religião acha que Deus castiga. Nós vamos precisar usar rapidamente tudo isso. Eu fico muito feliz, Walter, com isso, porque tudo isso que você falou, se a gente usar a nosso favor, se a gente for curioso, né, e usar toda essa informação que nós temos e tiver essa adaptabilidade, né, para o que vem por aí, o que a gente já está vivendo agora, a gente tem grande capacidade de se destacar no mundo dos negócios. Então, eu fico sedenta. Assim. E eu queria dizer mais, Vivi. A gente não tem que ter a vontade de se destacar ou de ter sucesso. A gente tem que ter a vontade de contribuir, de fazer algo. Vamos dizer assim, o sucesso ou chegar lá é resultado de uma outra vontade. As pessoas que têm vontade de chegar lá, que buscam autoajuda, que estão a fim de dar a grande tacada, não vão chegar lá. Só chega lá quem não espera chegar lá. Ele vai chegar lá porque ele esperava realizar alguma coisa grandiosa, fazer diferença nesse mundo, contribuir mais para a sociedade. Construir algo, né? Isso, é essa atividade meio que te leva àquela atividade fim, não ao contrário. Adorei. Ai, Walter. E agora, a gente falou bastante de negócio do profissional. Queria saber, tem um assunto que você aborda muito no LinkedIn, nas suas entrevistas, que o André também, meu namorado, ama falar. E toda vez que a gente vai planejar a próxima viagem, no próximo feriado, fora dessa pandemia, a gente lembra de Walter Longo. Então, para quem não sabe, o Walter viajou o mundo inteiro, foi para tudo quanto é lugar. Só que aí faz um tempo, ele já fala pra gente dos desesperos e das dores de quem faz isso, né? Porque realmente está virando cada vez mais uma loucura. Isso a gente conversava muito antes da pandemia, né, Walter? Exato. E agora vai piorar. Então, quero saber a sua opinião. É interessante isso. Há 4 anos atrás, eu escrevi um livro chamado Viajar, um dia você vai querer evitar. Eu sabia. Esse era o título do livro e por isso que a gente conversava sobre isso. Era um livro que mostrava como o ato de viajar é prejudicial à saúde, apesar de ser uma delícia e a gente gostar muito. Então, não vamos misturar o que é bom do que faz bem. São 2 assuntos diferentes que às vezes a gente confunde, tá certo? Sim. Então, no futuro, a minha visão, ou a minha previsão, é que a tecnologia vai trazer tanta informação, tanto conforto, tanto realidade virtual, tanto para todos nós, na nossa casa, etc., que no futuro vai ser considerado viajar tão pernicioso quanto fumar. Sabe? Ou seja, no fundo vai dizer assim, hoje é um status, nossa, aquele cara viaja muito. No futuro, pode ser, e novamente, eu não tenho certeza, foi uma previsão, como toda previsão, pode ser questionada. Eu dizia o seguinte, no futuro as pessoas vão dizer assim, coitado, ele viaja muito. Entendeu? E por que eu dizia isso? Porque o estresse vai ganhar protagonismo na chamada pandemia ou novas doenças modernas. O estresse, a síndrome de burnout, tudo isto vai fazer com que o estresse se transforme no inimigo número 1 das pessoas. Assim como foi o ovo por pouco tempo, o cigarro por muito tempo, dizem que o celular faz mal. Já já as pessoas vão descobrir o estresse e vai ter o estressômetro e vai ter a forma de você medir o estresse, etc. Claro. O estresse, ele acaba, de alguma maneira, prejudicando a saúde, reduzindo a longevidade, né?
acaba infelicitando as pessoas. Então, o estresse é realmente algo muito grave, muito dramático. Eu estudei muito, e você que acompanha minha vida sabe, problemas de imunidade, sistema imunológico por doença na família, e me transformei num autodidata sobre esse assunto. E eu descobri que o estresse é, sem dúvida, vamos dizer assim, a causa número 1 da baixa imunidade. A causa número 1 de você perder as células NK, que a gente chama de natural killer, perder as células T. E com isso, você, vamos dizer, estressado, você baixa essa imunidade e é vamos dizer assim, uma praça aberta para, desde uma virose... Abrir um portal para... Exato, até células desprogramadas que lá na frente se transformam em câncer. Então, o estresse é algo grave, que precisa ser cuidado e que a gente tem dado pouca importância a ele. O problema é que viajar, independente se é passeio ou trabalho, gera o estresse em 3D, ou seja, um estresse em 3 dimensões. Você tem o estresse físico, mental e emocional ao mesmo tempo. Coisa que não acontece com nenhum outro problema. Se você está divorciando da sua mulher, se você teve um problema de perda de investimento, vai mal no trabalho, ou está trabalhando muito, está cansado, você tem um estresse físico, ou você tem um estresse emocional com um filho doente, ou você tem um estresse, vamos dizer assim, psicológico. Então, no fundo, o estresse, o mental, o emocional e o físico, normalmente eles vêm separados. Quando você viaja, eles se juntam. Eles vão junto com você na sua frasqueira de mão. Nossa. E por que isso? Começa que você tem que decidir o roteiro. Eu vou para onde nas minhas férias? Vou para a Islândia ver a aurora boreal, como você foi, né? Ou eu vou para Tóquio ver como é que se fala? As cerejeiras em flor. Você tem tantas opções hoje que já te gera um estresse pela inundação de opções que você tem. Depois, eu vou, que é a companhia aérea, eu fico em que hotel? São milhões de hotéis, você entra no Booking e tem 500 opções. Então, o estresse, ele não é... O estresse não acontece quando você tem coisas ruins. Quando você tem uma inundação de coisas boas, também gera o estresse decisorial. Para mim, Walter, e eu que pego o avião, para mim é o maior estresse. Aí eu passo 20 dias no Japão, relaxa, só que eu sei que vai ter o avião de volta. É isso. Mas o avião é ainda parte do problema. Fazer as malas é um estresse. Eu levo o quê? Quantos dias? Que roupa que eu levo? O que combina com o quê? Já é outro estresse. Depois, o estresse para chegar no aeroporto. A marginal está lotada, que hora que eu saio, que hora que eu chego. Aí você chega lá, fica na fila para fazer o que passa na alfândega, depois passa na imigração, depois passa não sei o quê. Tudo aquilo é estressante. Aí espera o avião chegou, o avião não chegou, vai para a fila, não vai para a fila. Aí você sobe, pega seu corpo, anda 1000 km por hora a 10 mil metros de altura. Se você deixar um saco de batata frita no bagageiro, quando você abrir, ele está estufado. Porque por mais que seja realmente um ambiente que simula nosso ambiente, não é o mesmo, ele é diferente. E aí falam-se daqueles problemas todos vasculares que você pode ter no avião. Né? Aí você desce lá, aí é o pico do estresse, a angústia da mala. Será que ela chegou? Quem não conhece Walter Longo, vou dizer agora, eu preciso de um minuto aqui do seu momento. Porque o Walter fala assim, não vai chegar. A mala não vai chegar. Porque essa companhia aérea, a mala não entrega. Exato, aí exato. Passa todas as malas da esteira. A mala não chega. Exato. Então, assim, o estresse da mala é o pico do estresse. Só que depois, você chega num ambiente diferente, onde o seu microbioma físico não conhece aqueles micróbios ou aquelas bactérias ou aquele germe, não conhece. Ele não está acostumado, ele não tem anticorpos, então ele começa dentro de você uma guerra monumental dos seus anticorpos lutando, ou se formando anticorpos para lutar contra aquelas bactérias desconhecidas às vezes no ambiente aéreo ou na comida que você vai comer, que é diferente. Depois você vai ficar pensando no trajeto até o hotel. Eu hoje vou para o meu escritório, nem penso qual é o trajeto, meu carro me leva. Lá não, você está em qualquer cidade diferente, você está pensando o tempo inteiro, o que gera um estresse mental. Fica lendo placa, de que lado eu vou, fica ouvindo, não sei o quê, como é que eu ligo o Waze. Então, aí você vai lá, tem que usar um dinheiro diferente, fazer conta, quanto é isso em real, quanto é isso em dólar. Depois fala outra língua. Né, a temperatura, o fuso horário é um negócio monumental para te gerar um estresse físico brutal. Né? Falar outra língua, você tem que pensar em outra língua, é um negócio muito complicado. Dormir em outro local que você não está acostumado, teu sono não é igual. Ou seja, eu sou capaz de passar aqui
2 horas falando de tudo o que a viagem gera, e isso tudo, se der tudo certo, se o avião não atrasar, se o hotel estiver reservado, se a mala chegar, porque aí então é pandemônio total. Eu estou falando assim, se der tudo certo, você vai sofrer um estresse emocional, mental e físico ao mesmo tempo. Por isso é que tem gente que volta e fala, nossa, voltei de férias tão cansado, não sabe por quê. E fora isso, tem ainda aquelas coisas que são, já que eu estou aqui, eu não posso deixar de ir até lá. Aí você passa 20 horas trabalhando, visitando, fotografando. Você não pode perder a chance de ver a Fontana de Trevi, você está em Roma. Não tem como. Tá ali. Não vai deixar de comer uma coisa. E olha, e essa sensação de perda por não fazer é um outro tipo de estresse emocional. Então é assim, o fear of missing out é considerado hoje um dos grandes problemas. Só que você tem um fear of missing out ou losing something quando você está viajando. Sempre que você vai no lugar, você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você planejou de fazer. Não é? E se for tentar fazer, em vez do estresse emocional, gera um estresse físico, você está morto de cansado. Então, por isso é que eu, na minha vida, procurei, primeiro, ao estudar e entender imunidade, tentei diminuir os fatores estressores da minha vida. Você é testemunha que eu, há 20 anos, vou para a mesma estação de esqui e fico no mesmo apartamento e já conheço as pistas todas, já ponho o esqui no pé, saio com a roupa do corpo, chego lá e meu esqui está me esperando. O Walter, gente, viaja para qualquer lugar do mundo e aluga o mesmo carro que ele tem em São Paulo. Porque, né, Walter, você já está indo para um lugar diferente. Agora vai ter que descobrir como mexer num carro. Como é que funciona o kit multimídia? Então, eu tenho 3 carros em São Paulo, os 3 são da mesma marca, mesmo modelo. Meu filho acha que eu sou completamente louco. E quando eu chego numa outra cidade, eu quero alugar o mesmo carro. Porque eu sei de que lado põe gasolina, eu sei como funciona o kit multimídia. Porque se eu ficar pensando nisso tudo, eu não desfruto da viagem. Eu quero ter a cabeça livre para ter mais ideias interessantes, para pensar coisas, para analisar coisas diferentes. Se eu estiver preocupado com o meu cotidiano ao redor, eu não terei uma mente absolutamente livre para curtir o ambiente. Entendeu? Se eu não conheço a pista, eu não vou apreciar a paisagem. Se eu não sei qual é o restaurante que eu vou comer, eu não lembro daquela comida gostosa que eu comi ano passado. E assim sucessivamente. Então, vamos dizer assim, eu comecei a ter esses hábitos anti-estresse para compensar o volume de viagens que eu fazia. Porque viajar é muito bom. E eu já tive dando, inclusive, palestra no aeroporto de Dallas, que eles me pediram, exatamente de como a aviação e a indústria do turismo deveria diminuir o estresse natural da viagem. Senão essa indústria vai ter problema. Por exemplo, não faz sentido você sair de São Paulo às 9 ou 10 da noite e chegar em Nova York às 5 da manhã e ficar na loja da Apple até as 2 da tarde para poder entrar no hotel. Porque não dá o check-in. Com o mundo de hoje digital, nós deveríamos ter check-ins e check-outs a cada 6 horas. Eu posso entrar às 6 da manhã, ou ao meio-dia, ou às 6 da tarde, ou à meia-noite. E com isso todo mundo trocaria, e o computador já diria que a hora que ele vai sair, faria o arranjo disso, entendeu? Essa ideia de que sai todo mundo às 11 da manhã e entra todo mundo às 3, não é verdade, porque não dá para limpar um hotel inteiro nesse horário. Então, tem coisas hoje que não fazem sentido de você ter tanta gritaria no aeroporto. Você pode receber suas informações. Não tem uma pessoa que viaja que não tem o celular na mão. Todas as informações do seu gate, não precisam ficar gritando todos os gates ao mesmo tempo. Né? Pega o celular e tem informação, vá para o gate tal, dirija, alterou isso. O celular deve ser a fonte. Não dá para fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né, Walter? Porque eu estou procurando o gate, aí estou tentando ouvir o que ela está falando, aí estou tentando achar a passagem. É isso mesmo. E todos os gates falam em todos os gates. Pode ser do gate 2 ao gate 29, você ouve o gate 22 falando 29. Então, assim, a indústria vai ter que prestar atenção nesse assunto muito seriamente. Porque senão vai perder os passageiros. Comentar uma coisa de viagem com você. Eu viajei bastante com o Walter a trabalho, né? Tanto no Aprendiz como principalmente na Yang. Lembro de uma coisa sensacional que eu lembro de você toda vez que eu viajo, que é aquela pessoa, o Walter fala assim, aquele fariseu, que tá na poltrona 1, 2 e 3, olhando que número que eu tô, e ele senta na 49, né? Não, é pior que isso. A pessoa tem o bilhete da fileira 36 e entra devagar, lentamente na porta da frente, olhando para ver
qual é a fileira dele, como se fosse randômico o número dos assentos, entendeu? Daqui a pouco veio 30. É isso. Ou então aquela pessoa que entra rápido, vai até o fundo, depois vê que está na fileira 3 e volta, vamos dizer assim, contra a Piracema, com 1.500 pessoas entrando e ele tentando subir o rio de volta. Então, essas coisas vão te irritando porque você fala, falta essas pessoas nexo e bom senso. E cá entre nós, se você perguntar para mim hoje qual é o mal da humanidade, eu diria, estou vendo cada vez mais uma perda do nexo, do senso e do bom senso. As pessoas estão tomando decisões equivocadas, estão distraídas, estão aéreas, estão demorando para responder, quase como se houvesse um processo de lobotomia. A gente está delegando para o mundo digital o que antes era nossa responsabilidade, pensar. E as pessoas estão pensando muito mal hoje. E muito pouco. E muito pouco. Amei, Walter, amei. Nossa, que saudade de falar com você. Tô falando, gente, é uma aula, porque isso acontece com o Walter em qualquer reunião, né? Em qualquer cafezinho de 5 minutos. Walter, que honra você fazer. Imagina, querida. Muito obrigada. Obrigado agora, você, viu? A última pergunta, só. Ah. O que esperar de Walter Longo se Walter for conselheiro do Aprendiz 2020, então? Eu acho que esperar a mesma coisa, né? A tentativa de ser a pessoa mais imparcial do mundo, a tentativa de usar tudo que eu aprendi em todos esses anos de vida para procurar ser justos, não é? Porque, no fundo, aquelas 16 pessoas merecem o meu melhor de mim. Né? No fundo, são pessoas que estão colocando o destino delas na nossa mão. Muitas pessoas que passaram pelo aprendiz tiveram vidas completamente diferentes após o aprendiz. Você foi uma delas, tá certo? Então, ter a capacidade quase divina de decidir destino de pessoas exige de você uma seriedade, um compromisso com a verdade, com você mesmo, muito grande. É isso que a gente vai procurar fazer, se por acaso eu tiver o privilégio de participar, não é? Eu vou procurar fazer e sei que é o que você faz e o Roberto fazem sempre. Poucas pessoas sabem que a gente não combina nada, não sabe o que o outro vai falar. Poucas pessoas sabem quão sério a gente leva isso, não porque se trata de um programa, mas porque se trata de 16 destinos que nós vamos interferir. E para ter esse direito, nós temos que ser muito íntegros e muito honestos. Exatamente. Que lindo, Walter. Poxa, ai, não vejo a hora da gente começar a trabalhar junto de novo. Tô lendo os comentários aqui. Aniela Sharp te mandando 1000 beijos. Eu sei que um beijo para ela. Estava aqui. Não é possível. Juro. Manda um beijo para ela também. Miami, 1000 beijos. André, lindo, também amou. Pessoal dizendo que bela aula, Walter. Que coisa linda. Tá bom, que bom. Que bom, querida. Beijos, Corica. Gente, amei. Olha, então, para todo mundo saber, essa live, Walter, me ajuda aqui. A gente vai deixar ela salva agora no Stories. Certo. Aí eu vou passar o link para o Walter, certo? E aí eu ponho no YouTube e a gente, quem quiser ver depois, assiste. Porque tem muita gente nesse momento fazendo live. O Walter, inclusive. Não viu a minha do Roberto lá, porque estava na live. Exato, mas vi depois. E achei espetacular. Inclusive, escrevi para o Roberto sobre isso. Ah, que legal. Viu? Gutinha, beijos também. Então, olha, a gente vai deixar. Ela salva no IGTV. E, Walter, a Dani pediu para a gente salvar no podcast, né, também. Claro, pode fazer em voz, porque no fundo é uma conversa como outra qualquer, né? E o podcast tem uma gigantesca vantagem sobre vídeo, né, Vivi? Porque você pode ouvir um podcast enquanto faz outras coisas. Exatamente. Essa é a grande vantagem da mídia sonora, porque te permite fazer ginástica, dirigir, cozinhar enquanto, vamos dizer assim, adquire aquela informação ou divide aquele pensamento. Tá bom? Eu sou muito fã do podcast há muitos e muitos anos. Para mim não é nenhuma novidade, né? Até estranho. Agora o podcast está bombando. Há 20 anos atrás a gente lançou a primeira empresa de podcast, chamada Podcast em Brasil. Você fez muitos podcasts conosco, Nossa, né, lá atrás. Que delícia, cara. E agora que pegou no breu, agora que virou uma onda, né? Espetacular. Aliás, olha, Walter, outro amigo seu aqui. Desculpa, estou atrasando para terminar, mas é que o pessoal está muito feliz. Antônio Morena. Olha, adoro o meu amigo Antônio. Vivo me encontrando com ele nos melhores lugares e agora digitalmente. Manda um beijo para ele também, viu? Nas lives. Walter, então, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Então, você e Roberto Justus. Ah, Walter, estão perguntando o nome do podcast.
o nome do podcast. Olha, pode entrar em... Bom, eu não sei, evidentemente, quem vai fazer isso. A gente vai botar no podcast, mas o nome é Podcast em Brasil. É o nome do site, Podcast em Brasil. podbr.com. Também é outra forma de entrar, tá bom? Perfeito. Aí a gente deixa lá e vamos estar aqui no IGTV, meu e do Walter. Pessoal, muito obrigada. Eu também estou ansiosa pela próxima. Então, próxima live, eu vou ter uma live incrível, Walter, na semana que vem. Dessa vez, vai ser na terça-feira, às 18 horas. Eu ainda não vou contar, mas quero você assistindo, por favor. Surpreendente. E aí eu vou agendar, então, Walter Longo e Roberto Justus na próxima live para a gente dar notícia. Maravilha. Tá? Roberto Justus, não. Pai da Vicky. Vai, Davi. Combinado. Tá bom. Gente, obrigado, Vivi. Um beijo para você. Mando sim, viu? Adorei. Beijo para você. Tchau, querida. Tchau, gente.